Bom dia para todos. Hoje estamos de volta com a nossa 53ª Happy Hour. E temos conosco a doutora Renata Mansur. Renata, muito bem-vinda à nossa Happy Hour. Renata Mansur, advogada, formada pela UFRJ, pós-graduada em Responsabilidade Civil, mestrado em Direito Desportivo, doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade del Museu Social Argentino, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Rio de Janeiro. Vai nos dizer como o esporte pode contribuir para a paz social. Muito bem-vinda, doutora. O microfone é seu, querida. Bom dia. Olha, é um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Muito me gratifica, me honra esse convite. Poder falar sobre a paz me deixa até emocionada, em tempos em que a gente vê tanta desarmonia social, né? É verdade. E a gente fica pensando maneiras, né? A Mireia é uma lutadora árdua pela paz social, né? E eu admiro muito essa personalidade aguerrida dela no sentido de unir pessoas, unir a sociedade em prol de uma causa tão nobre que é a paz, né? Tantas pessoas no mundo morrem por conta de desarmonia, de guerras, de desavença. Então, a gente precisa realmente parar um pouco as nossas atividades, nosso trabalho, nosso dia a dia, para pensar como trabalhar pela paz. Porque sem paz não há harmonia social, né? Eu sou uma profissional de direito, sou formada há 26 anos, e eu falo muito para os meus alunos que o direito não é feito para ser justo, ele é feito para ordenar a sociedade, né? E quando a gente fala isso, a gente parece ter até um impacto, né? Como assim o direito não promove justiça? A justiça está em segundo plano, porque se você tem ordem, você naturalmente tem a paz e a justiça é uma consequência. Então, o que nós precisamos é de ordem, de organização. E para que a gente tenha organização na sociedade, a gente precisa de bem-estar. Nenhum ser humano pode conviver em harmonia se ele não tem as mínimas coisas necessárias para a sua subsistência, né? Quando a gente para pensar que um ser humano não tem casa, que um ser humano não tem comida, que um ser humano está sofrendo alguma degradação social, a gente não pode querer que esse ser humano haja com harmonia social. Naturalmente, ele será uma pessoa violenta, naturalmente, ele não transformará a sociedade em uma sociedade de paz, né? Então, o direito tenta regular essa sociedade de caos, né? Mas a gente não consegue, apenas com regras, que são regras frias da lei, organizar essa sociedade. Então, por isso que nós estudamos, e aí eu falo pela minha área, que é a minha expertise, nós estudamos ciências jurídicas e sociais. Então, é necessário que a gente congregue as normas jurídicas e a paz social para que a gente tenha, de fato, um bem-estar. E a gente está muito longe disso, infelizmente. O mundo está muito longe da paz social. Então, de fato, hoje estarmos aqui reservando um tempo do nosso dia para falar sobre isso, eu espero que seja um momento de contágio, um momento de contaminação pelo bem. E o nosso tema de hoje, especificamente, é falar sobre o esporte. E por que sobre o esporte? Porque, na verdade, eu estou exercendo uma função hoje, que é uma função de presidência de um tribunal desportivo, né? Esse tribunal desportivo, ele julga os casos disciplinares de jogadores que não seguem as regras em campo de jogo, né? Então, por exemplo, quando tem um jogador que xinga um árbitro, por exemplo,
ou que chuta o seu amigo no campo de jogo, ele sofrerá uma penalidade disciplinar. Então, é esse tribunal que julga essas infrações. Então, quando a gente vê na televisão, o jogador tal foi suspenso por 2 jogos, é esse o tribunal desportivo que julgou essa infração disciplinar. Então, é uma responsabilidade minha também, enquanto presidente do futebol do Rio de Janeiro, ter um tribunal que tenha um olhar pedagógico. Nós temos lá muitos garotos sub-20, sub-15, sub-17, garotos que estão jogando na base. Se a gente não tiver um olhar educacional para que ele cresça profissionalmente, entendendo que o fair play é o melhor que ele pode promover dentro da atividade dele, a gente já começa formando errado esse profissional. Então, vejam, em qualquer segmento da nossa sociedade, nós precisamos de uma fala sobre a paz, seja em que aspecto for. E como eu estou nessa área, e talvez ficasse muito restritivo a gente falar sobre futebol, eu achei interessante que a gente falasse exatamente sobre o esporte, porque o esporte ele faz parte da vida, né? Toda a nossa atividade, ao acordar, nós já estamos praticando atividade física, né? E às vezes a gente não se dá conta disso. Então, o esporte faz parte da nossa vida, assim como o respirar faz parte da nossa vida. E a ONU, ela destaca que o esporte tem o poder de mudar o mundo, né? Vejam que frase interessante, né? A ONU considera o esporte um instrumento de paz social. E o esporte é mais, ele é um direito fundamental. Ele é reconhecidamente pelos direitos humanos como um direito fundamental. E uma poderosa arma no fortalecimento dos laços sociais e da solidariedade. Quantas cenas bonitas nós vemos de companheiros que ajudam um ou outro nos Jogos Olímpicos, né? Quantas cenas que nós vemos de superação, né? E de harmonia e de união. Quantas vezes nós vemos as Coreias, né, de Sul e Norte participando de um evento em prol do esporte? Então, pensar que o esporte é um instrumento de paz social é a reflexão que a gente vai fazer hoje. Mas antes da gente falar exatamente sobre como o Brasil pontuou o esporte na nossa Constituição, e isso é importante, porque eu acho que talvez muita gente não saiba, mas a nossa Constituição de 1988, ela tratou em um artigo específico sobre a questão do esporte. A gente vai chegar lá para conversar sobre isso, mas eu fiz uma reunião de apanhados históricos para que a gente possa se inserir num contexto, e eu trouxe para vocês algumas situações importantes, né? Na verdade, os jogos na Antiga Grécia, eles serviam para celebrar a paz. Então, veja, a gente já começa tendo o esporte como celebração da paz, né? E era uma paz no mundo de guerras, porque, na verdade, o foco dos jogos que foram desenvolvidos na Grécia, talvez muita gente não sabe, mas era para celebrar Zeus. Então, tinha um misto de religião com atividade física. E esses jogos, como eles, aspas, homenageavam Zeus, era como se fosse uma oferta a Zeus, promoviam, eles entendiam que aquela oferta dos Jogos Olímpicos promoviam a paz entre os povos que ali circundavam a Grécia, né? Então, eles foram disputados pela primeira vez em 1896, como jogos mesmo, mas a gente já tinha atividades físicas muito antes de Cristo, né? Bastante tempo antes. As primeiras atividades que a gente consegue ver na história são do arco e flecha, são as primeiras atividades de arco e flecha, até porque o homem caçava, então o arco e flecha foi o primeiro esporte que se desenvolve, e obviamente a corrida, né? Porque assim, a criança já nasce correndo. Então, a corrida, ela é da essência do ser humano. Existe um professor, inclusive, que estuda direito desportivo em Portugal, e ele tem discutido muito a questão dos esportes enquanto atividade lúdica.
porque se tem esquecido a parte lúdica do esporte, né? As crianças hoje vão para, por exemplo, para as escolas, praticam atividade física, que normalmente é um jogo direcionado com um tempo determinado, é um vôlei, é um futebol, enfim, mas aquele brincar na rua, nós não temos mais. A questão lúdica, aquele carrinho de rolimã na rua, aquela bola de gude, aquele soltar pipa, tudo isso faz parte de esporte, porque isso é atividade física. Nós não temos mais. Justamente por quê? Porque a violência assolou a nossa sociedade e nós hoje estamos enclausurados em condomínios fechados ou dentro das nossas escolas. Então, existem estudos científicos que demonstram que essa retirada dessa parte lúdica do esporte fez com que houvesse até um prejuízo para a parte motora das crianças. O desenvolvimento motor das crianças ele ficou reduzido porque a criança não vai mais brincar na rua como brincava, né? Então, vejam como... e eu sempre volto para o mesmo tema que é o nosso, como a violência ela chega em situações que a gente nem imagina, né? Em estudos comparativos que esse professor de Portugal fez, ele compara o desenvolvimento motor das crianças que, em décadas passadas, poderiam brincar na rua, correndo o dia todo, subindo em árvores, soltando pipa, com o desenvolvimento motor de crianças hoje, ou até de adultos formados que não passaram pela fase lúdica do brincar na rua, né? Tudo isso em torno da violência. E, de fato, os culpados somos nós, né? Os culpados somos nós que não conseguimos ainda equalizar uma situação de justiça e de paz social, né? Então, essa reflexão que eu trago inicialmente, e aí a gente passa a pensar o que é, de fato, o desporto em si, né? Existem, na verdade, no ramo do direito, a gente ainda não conseguiu definir o que seja esporte e não conseguiu definir especificamente o que seja desporto. Por quê? Porque nós, juristas, somos muito apegados à lei. E nenhuma lei trouxe um conceito dessas palavras. Mas, se a gente for ampliar esse conceito para o nosso vernáculo, né, a gente poderia dizer que o desporto é um conjunto de exercícios físicos praticados com um método. E o esporte é qualquer atividade física. Seria essa mais ou menos a diferença entre desporto e esporte. Então, toda vez que a gente tiver um método direcionado, a gente teria o desporto. E o esporte seria, por exemplo, você caminhar na praia, você até levantar um copo d'água, que seria considerado uma atividade física, né? Então, é importante a gente colocar isso, porque a gente chega à conclusão de que o esporte ele serve também como divertimento. Não só para aquele que está praticando, mas como aquele que está assistindo, né? E se nós pensarmos que quantas crianças podemos tirar, e eu vou dar um exemplo prático daqui a um minuto, podemos tirar das drogas, por exemplo, é uma infinidade. Eu participei de um projeto onde foi desenvolvido na Rocinha, aqui no Rio, né? Onde se desenvolveu uma arena. A Rocinha tem um centro poliesportivo. Se desenvolveu uma arena de luta e aí colocamos as crianças para começarem a treinar e adolescentes para começarem a treinar. E aí, com isso, até os próprios pais se interessaram. Resumindo a ópera, a gente conseguiu fazer um campeonato, até com patrocínio, foi um campeonato que durou por bastante tempo, e várias pessoas que estavam vinculadas às drogas naquela comunidade migraram para o esporte, para a luta, foram até campeões e seguiram a atividade esportiva e são hoje lutadores. Por quê? Porque tiveram um caminho. Às vezes as pessoas elas não saem dessa situação de droga, de submundo, porque elas não têm um caminho, né? Ninguém gosta de ficar exatamente numa condição ruim. As pessoas querem melhorar, naturalmente. Então, quando a gente dá caminhos,
E o esporte pode ser um caminho muito fácil e muito rápido. E aí, situando os nossos ouvintes nesse cenário, a nossa Constituição se preocupou muito com o esporte. E é interessante porque a Constituição ela trouxe um artigo específico, que é o artigo 217, onde começa determinando que é dever do Estado, fomentar práticas desportivas formais. E aí, quando a Constituição fala práticas formais ou não formais, ela está se referindo justamente à questão do desporto, que é uma prática considerada formal, né, onde você tem um método, e da prática não formal, que é o esporte, que é o esporte que você pratica, o caminhar na praia, enfim. Ou seja, é dever do Estado onde as pessoas podem praticar atividade esportiva, porque é dever do Estado fomentar essa prática, né? E mais, acrescenta o Constituinte, como direito de cada um. Então, o esporte, ele é tão direito quanto a educação, por exemplo, quanto a cultura, por exemplo, né? E aí a gente não vai perder muito tempo aqui, porque a gente não está numa aula técnica de direito, a gente está mais ou menos no bate-papo, mas o artigo 217 ele traz algumas considerações sobre a organização desportiva do Estado, mas no seu último parágrafo do 217, parágrafo 3º, diz o legislador: o poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Isso é muito importante, porque não só o Estado ele é obrigado a fomentar as práticas desportivas e esportivas, como o legislador constituinte entendeu que o lazer é uma forma de promoção social, né? E aí a gente tem um desdobramento, que é onde eu chego na minha carreira, né? Justamente da formação que a própria Constituição determinou de uma justiça desportiva para regular disciplinarmente o que não estiver organizado dentro de campo. E essa justiça desportiva, ela funciona em todas as modalidades, todas, não é só no futebol. Para cada modalidade, eu terei uma justiça desportiva funcionando para julgar esses casos disciplinares de infração que são cometidas dentro do evento esportivo. Então, a gente tem vários casos, por exemplo, de briga de torcida, isso é um caso muito comum, principalmente no futebol, né? A gente tem vários casos de xingamento, enfim, a gente tem N situações onde a gente regula e a gente impõe sanções para que a gente continue mantendo esse fundamento primeiro do Estado, que é o esporte como promoção social e a manutenção do fair play, né? E a gente precisa, cada vez mais, fomentar essas práticas e é necessário que a gente, cada vez mais, como eu disse no início, aplique um cunho pedagógico da pena. Não adianta a gente aplicar a pena, suspender o jogador, sem ele nem entender o porquê dele não dever fazer aquilo mais, né? Uhum. Então, é muito importante. Eu tenho uma pergunta. Nas escolas do governo, existe também a modalidade de esporte como parte do currículo? Porque, por exemplo, nas escolas particulares, faz parte do currículo também o esporte, seja ele futebol, vôlei, basquete, também corrida, salto de altura, salto de distância, que eu acho isso começando desde pequenininho, você já estabelece essas normas, né, do respeito, né, fair play, então diminui as chances de quando essa criança se transforma num adulto, ela tem noção
das regras, né, do jogo, né? Claro, competir para ganhar, mas sempre respeitando o oponente. E uma outra coisa também, doutora Renata, antigamente tinha os Jogos da Primavera, que eram também esporte, faziam um grande evento, acho que no Maracanã, se eu não me engano. Isso nunca mais aconteceu. Não seria interessante que isso retornasse, né, para que as crianças pudessem participar ativamente? E só mais um terceiro ponto que a senhora falou da Rocinha. Quando eu estudava na escola inglesa, no Grade School, os meninos naquela idade, né, que querem mostrar que são homens, né, então tinha aquelas brigas, e aí o diretor da escola, sabiamente, pegou, na hora do recreio, montava como se fosse uma luta de boxe, com colchonetes, exatamente. Dizia, vocês querem brigar? Tudo bem, mas vai ter que brigar dentro das regras. Então, eles aprendiam que podiam, não podiam dar socos indevidos, etc. E era muito interessante, porque o resto dos alunos ficavam ao redor, né, assistindo essa brincadeira, né? Isso ficou na minha cabeça, que dizia assim, vocês querem brigar? Tudo bem, vão brigar, mas vão brigar dentro das regras. É, é muito Isso, bom isso. interessante, muito bom. Respondendo o que você colocou, Mireille, a gente vive um momento hoje, o que você colocou foi fundamental. A gente vive um momento hoje muito complicado em termos de ações esportivas nas escolas. Na minha época de estudante, a educação física, por exemplo, ela era obrigatória como prática de educação física mesmo. A gente corria, a gente jogava handebol, a gente jogava vôlei, a gente aprendia vários jogos, a gente jogava basquete, a gente tinha Olimpíadas dentro da escola. E em algum momento isso vem se perdendo. E aí eu vou até fazer uma crítica barra chamamento. Não uma crítica pela crítica, é um chamamento. A gente precisa que o Conselho de Educação Física lute por esse retorno. Eu vejo hoje os meus filhos, por exemplo, tendo aulas de educação física teórica. Eles estudam em educação física sobre nutrição, sobre saúde, tudo que se estudava mais ou menos dentro das ciências, eles têm estudado como teoria. E justamente, desculpa, e justamente está se perdendo o que você acabou de falar da sua escola, a organização do método, porque não se esqueçam que o esporte, como educação, como atividade física, ele traz vários benefícios neurológicos. Vários hormônios são desenvolvidos por causa do esporte, várias enzimas são desenvolvidas por causa do esporte, a dopamina, a serotonina. E isso, de alguma forma, quando você pratica atividade física, você naturalmente se acalma. Né? O próprio esporte faz o ser humano se acalmar. E se eu tenho um ser humano mais calmo, naturalmente eu tenho menos violência, eu tenho menos xingamento no trânsito, eu tenho menos agressão entre homens com mulheres, né? Eu tenho menos bebida, porque se a pessoa pratica uma atividade física, ela não consegue nem beber tanto. Então, eu reduzo também os casos de violência doméstica por conta do alcoolismo. Eu também tenho uma dissociação do mundo das drogas. Então, vejam, é um universo que, se a gente parar para pensar, a consciência também da alimentação, de você comer uma alimentação equilibrada, regrada, né? Até o sono, né? De você dormir número de horas, né? Que hoje em dia, com essas mídias, né, eu tenho certeza que muitos jovens ficam até tarde brincando no PlayStation e tudo isso. Sim, enfim, isso. então... Tudo é muito bom. Até os jogos de computador são muito bons, mas tudo com limite, né? Sim. E eu não vejo, e por isso que eu falo que é um chamamento, é uma crítica mais por construtiva, é uma crítica construtiva.
e o Conselho de Educação Física lute junto ao MEC para que, de fato, as escolas voltem a ter a educação física como atividade obrigatória, porque se perdeu um pouco isso do currículo, né? A gente, na época dos Jogos, eu sou diretora jurídica também da Federação de Atletismo. Na época dos Jogos Olímpicos, houve um aporte financeiro muito bom no Rio de Janeiro, principalmente, por causa dos Jogos. E a SUDERJ, na época, desenvolveu um projeto muito bacana nas escolas, onde tinha uma coordenação e professores para desenvolver o atletismo nas escolas, né? E esse projeto teve uma duração curta de tempo. A maioria das escolas que receberam o projeto não foram nem da capital, foram mais do interior, mas era um projeto excepcional. A gente conseguiu formar vários atletas na base saindo da escola. Então, é um chamamento à educação física, ao conselho, que traga mesmo. Eu vejo eles lutando muito, por exemplo, por colocar um guardião de piscina nos condomínios, um professor de educação física nas academias dentro dos condomínios, mas eu acho que essa questão escolar ficou um pouco deixada de lado. Ainda é obrigatório pelo MEC, conforme a sua pergunta, que se tem educação física, mas não vejo mais uma obrigação de se ter a atividade física em si sendo praticada dentro da escola. Isso é fundamental. Uma coisa, por exemplo, em Londres, né, nós temos um centro chamado Crystal Palace Sports Center, que é um centro de esporte de muitas modalidades. Inclusive, eles dizem, se você tem um esporte que nós não apresentamos, traga a ideia que a gente desenvolve para oferecer. Então, você paga uma anuidade pequena e cada vez que você vai usar algum local, você paga uma pequena taxa. E eu pensei, aqui que fizeram aquela cidade dos esportes, por causa das Olimpíadas, né? Poderiam ter desenvolvido, não sei se aquilo está acontecendo, porque muitas escolas não têm o espaço físico para que as crianças possam estar desenvolvendo campeonato de vôlei e outras atividades, e poderiam usar aquele centro. Eu me lembro também as praças, por exemplo, a gente vê muito em filmes americanos que tem praças com quadras de basquete, né? Você vê aquela garotada jogando a bola. Aqui onde eu moro tem uma praça, e antes dela ser desenvolvida, eu sempre pensei, por que não desenvolver ali uma quadra polivalente para esporte? Poderiam, né, fazer até campeonatos, os vários condomínios, que muitas vezes nos condomínios tem certas atividades, tipo a piscina, talvez uma academia de ginástica, mas as crianças são limitadas por causa do barulho, que eles não possam fazer muito barulho, né, no condomínio. Mas aí eles poderiam brincar na praça, fazer campeonato, essas coisas. Falta uma iniciativa, eu acho, até da prefeitura aqui da Barra, de poder fazer algo similar, né? Que temos algumas praças espalhadas entre Barra, Recreio, que poderiam ter sido desenvolvido nesses termos, né? Incentivando mais o esporte. Né? Sim, com certeza. Mas é porque eu acho, Mirei, que, na verdade, não se tem esse olhar do esporte como promoção da paz social, que é justamente o que a gente está discutindo hoje. A sua iniciativa, veja, eu nunca vi nenhuma iniciativa no sentido de congregar esses dois assuntos. Pela primeira vez, eu vejo alguém se interessar em mostrar que o esporte tem a promoção da paz, e faz todo sentido. Sim. Então, eu acho que se nós tivermos esse olhar justamente de pensar que o esporte é a promoção da paz em segundo plano, eu não digo nem segundo plano, em imediato plano. Né? Sim, é um caminho. Talvez é um caminho, porque isso é o que a gente falou, a gente melhora não só a qualidade de vida, como a gente melhora a violência, como a gente reduz problemas de saúde pública, problemas de obesidade,
problemas de drogas, todos esses são problemas de saúde pública, né? Com certeza. Então, eu acho que a gente poderia aproveitar esse momento de discussão e, de fato, até promover e levar projetos mesmo no sentido de que a gente concite as prefeituras locais Sim. nesse sentido. O Brasil hoje é um dos países que tem maior índice de obesidade no mundo. Ele está entre os 5 primeiros países obesos do mundo. Vejam, o que os nossos hospitais não estão sobrecarregados por causa da má alimentação, por causa da falta de atividade física, né? É verdade. Então, eu acho que tudo perpassa pela... A gente não precisa nem ter, como eu falei, um método, né? Um desporto definido, mas a gente precisa ter o esporte. O esporte é fundamental na vida do ser humano. E a gente precisa realmente unir forças nesse sentido. Então, assim, desculpa, você tem alguma pergunta aí? Não, eu queria saber se Pedro é um dos nossos estagiários que entrou agora há pouco. Pedro, se você me ouve, você pode abrir a câmera. Talvez você tivesse uma pergunta para fazer para a doutora Renata. Pedro, você me ouve? Não sei se ele está, talvez ele está afastado. Vamos tentar. Márcia, você teria alguma pergunta? Ou Bruna? Ok. Será que eles não estão ouvindo? Talvez não estejam ouvindo. Não, eu acredito que estejam. Então, estão envergonhados de fazer alguma pergunta. Também pode ser. Podem participar, aqui a gente está para discutir. Não, sem problema. Eu gostava muito de praticar esportes. Eu sempre fui muito ativa na minha juventude, como criança, até andar de bicicleta, né? É uma coisa tão gostosa, né? De você fazer. A gente tem dados interessantes, Mirei. A gente tem uma prática esportiva chamada de Kemari. Descrita na literatura há 45 séculos atrás, praticada no Japão, que era uma espécie de um futebol. Então, você imagina como o esporte, e como eu falei também, antes de Cristo já se praticava o esporte, principalmente o arco e flecha. Então, a gente tem... E também a questão da evolução, né? Quando a gente observa a evolução. O futebol, por exemplo, em 1940, Getúlio Vargas editou um decreto onde ele proibia as mulheres de jogar futebol, porque ele entendia que não era uma prática para mulheres, não era uma prática feminina. Eu já joguei. Pois é. Então, você veja como o esporte, e aí, não só falando de pais, mas pegando o gancho, como o esporte, ele também serve para discutir questões sobre o machismo, né? E vejam, hoje em dia nós temos uma seleção feminina brasileira de futebol, e começamos a jogar praticamente ontem, porque em 1940 não era permitido que mulheres jogassem futebol no Brasil, né? Não, e elas estão fazendo show. Eu estava assistindo agora, recente, o último jogo, e realmente fantástico. Eu acho que o futebol não tem sexo, é para todos. Qualquer prática esportiva é para todos, né? Para todos, exatamente. Por exemplo, eu faço natação, gosto muito de natação, e pratico remo, né? Olha, então, que legal. E o remo é um esporte coletivo. E quando a gente participa de um esporte coletivo, a gente tem que efetivamente tratar das diferenças, né? Porque um precisa do outro. Sim. Os esportes coletivos são muito interessantes, porque um precisa do outro. Então, tem que remar junto. Tem que remar junto. E aí eu falo assim, se numa sociedade a gente não rema junto, né? Aí não anda para frente. Não anda para frente. Então, eu aprendo muito no remo para a minha coletivo. vida.
porque é o coletivo e é junto. É. Se não for junto, nada acontece. Em qualquer esporte, né? O vôlei, se não tiver todo mundo em harmonia, basquete, você não ganha. Não é jogo individual, não, é coletivo, né? É Ah, coletivo. individual pode ser, por exemplo, ping-pong. Na escola a gente tinha a mesa de ping-pong. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas acham que você precisa de muito dinheiro, né, para desenvolver certos esportes, e não é tanto assim. Não. O importante é o indivíduo, é ter as pessoas. Né? E antigamente também a gente tinha campeonato de vôlei nas praias. Não sei se isso morreu, se ainda existe. Eu participei, né? Eu me lembro na A gente não época, tem mais tempo disso. tinha o Jornal dos Esportes, que é até um jornal rosa, a Eu parte me lembro, rosa, você lembra? lembro. Então, e tinha o time, nosso time era Chelsea, a gente tinha tanto masculino, feminino e tinha misto. E apesar de eu ser pequenininha, baixinha, mas eu era boa levantadora e eu tinha um bom saque. Que bom. Então, era muito gostoso. A gente participava no posto 6, que a gente armava a rede, né? E isso poderia acontecer, porque praia nós temos, né? Eles montam as redes. Eu não sei se existe de repente, um incentivo por parte, né, das autoridades do esporte de criar esse campeonato. Né? A gente tem aqui na Barra também, são quilômetros de praia que poderiam acontecer esse tipo de campeonatos, né, para incentivar mais o esporte. Né? Sim. E, assim, outra questão também fundamental para a gente discutir nesse tema é a questão do racismo, né? Uhum, As mulheres, eu falei da questão das mulheres pontualmente no futebol, uhum, mas existem relatos também na doutrina uhum, que antigamente tanto as mulheres quanto os escravos eles não podiam participar dos esportes, né? Essa uhum. questão do futebol de 1940 foi uma questão pontual de um decreto que a gente Olha. teve no Brasil na época Uhum, de Getúlio Vargas. Mas em tempos da escravidão, os uhum. escravos eram proibidos, eles, na verdade, desenvolveram até o que eles tinham como, chamavam como uma dança, que era a capoeira, que era um Sim. meio esportivo, que eles trouxeram como uma cultura africana, mas eles Uhum, praticavam isso às escondidas, e eles sim. não podiam participar de nenhum campeonato, como, por exemplo, se tinham Jogos Olímpicos, eles, se fossem escravos, não participavam dos Jogos, assim como, Uhum, durante um bom tempo, as uhum, mulheres também não participavam uhum. dos Jogos. Então, É. faz a gente também pensar na questão do Uhum, racismo e do machismo, é. né? Que a Você gente pode, sabe, desde o esporte, desenvolver esses temas. uma coisa também que me ocorre, por exemplo, quando tem campeonatos, coisas assim, atividades desportistas na Inglaterra, que eu sou inglesa, né? E lá você sempre também tem socorristas. Então, quando tem um jogo, sempre tem uma pessoa da área médica, uma enfermeira que possa dar primeiro socorro, que é também uma atividade que pode estar presente durante o evento, né? Sim, nos Socorristas. nossos jogos de futebol, na verdade, em qualquer jogo que Tem que seja, ter, tem que ter uma ambulância. sim. Inclusive, o jogo nem pode começar se não tiver ambulância. A Uhum, gente tem casos, inclusive, de julgamentos lá no Instituto Esportivo, em que o clube mandante pode perder pontos se a ambulância atrasa para chegar e, portanto, atrasa o início do jogo, né? sim. Isso faz com que o time Uhum, mandante perca pontos, é. porque é obrigatório que se tenha. É. Né? Isso é uma coisa que também nas escolas poderiam até ser introduzido, curso de primeiro socorro Sim, para as crianças. Eu acho, sabe, eu tenho relatos de pessoas, crianças, que acabaram salvando a vida dos pais. Quando o pai teve um infarto, a criança sabia o que fazer naquele momento
e salvaram a vida da pessoa, porque sabiam que podiam fazer massagem cardíaca, né? E enquanto não chegava o socorro, né? E salvaram vidas. Então, eu acho que tanto o esporte como essa área também poderiam ser introduzidas, né? Enriquecer um pouco mais o conteúdo das escolas, né? Ser uma coisa mais atraente, né? E não só na parte acadêmica, mas também nessa parte que é um complemento, né? Eu acho que as artes, música, dança, teatro, né? Cinema, tudo isso faz parte, né? da vida do ser humano. Muito, muito importante. E eu acho que a Doutora? mensagem que a gente deixa hoje, Mireille, é justamente nesse sentido, de Uhum, que precisamos pensar sim. como o esporte, a pergunta barra resposta que fica hoje é Uhum, como o esporte pode promover a paz social? E a resposta que a gente chega é, de fato, praticando. A gente precisa, diante da nossa responsabilidade social, a uhum, gente precisa, de fato, entender que nós precisamos sim. fomentar essas práticas que já estão determinadas pela nossa Constituição brasileira, É, né? E talvez a gente tenha vindo, ao longo dos anos, esquecendo um pouco sim. de que devemos cobrar isso de nossos governantes, Não, né? é verdade. E isso diminui, como você falou, a violência, né, a ociosidade, dá saúde para a pessoa, né? Ela não fica ociosa. Nós estamos quase chegando no nosso finalzinho de tempo, então eu gostaria de lhe passar o microfone para as suas considerações, doutora Renata, mas está sendo muito legal, eu estou adorando. Ai, que bom, que É. bom. Eu também estou adorando. Bom, o que eu queria primeiramente agradecer o seu convite, que, como eu disse no início, muito me honrou, e fica aqui a minha gratidão por abrir o seu canal para que eu Obrigada. pudesse tecer as minhas considerações. Obrigada. Tecemos hoje um bate-papo breve sobre o Sim. que a gente pode fazer em termos de transformação social. Uhum. Eu sou uma pessoa que me coaduno com o que você pensa. Temos que fazer alguma coisa assim, né? Temos que unir forças, cada um no Sim. seu segmento, para que a gente É. consiga, de fato, promover a paz social. Together Together for for Peace. peace. Exato, Together for É Peace. verdade. E e nesse tema específico, que é o esporte, eu acho que podemos colaborar muito. E se Ai, nós vamos sim. se conseguirmos, de fato, concitar nossos governantes para que a gente promova esses campeonatos, para que a Sim. escola tenha mais atividade física, enfim, tudo isso que a gente está conversando, a gente, Aham. de fato, vai ter uma sociedade melhor. Temos a Márcia, que levantou a mão. Márcia, você tem alguma pergunta para a doutora Renata? Se você puder abrir seu microfone, seria muito bom. Eu vi a mãozinha Eu vi uma levantada. mãozinha também. Eu acho que talvez ela vai falar assim. Márcia, por favor, se você puder abrir sua câmera, por favor. Nem sei se posso. Bom, Pode então, sim. eu na verdade, foi um mal-entendido aqui, eu fui tentar mandar uma mensagem, né, final, Ah, observando que já está terminando essa palestra, que em forma de bate-papo tão gostoso, e eu gostaria, né, eu pensei em deixar uma mensagem, né, parabenizando a obrigada. palestrante, a doutora Renata, Isso. e a você pelo convite, enfim, porque é uma conversa muito agradável, de muito aprendizado. Ai, que Então, foi bom. isso, por acaso foi sem querer que eu acabei colocando ali, levantando a mão, mas pronto, fica aqui o meu recado, Não, minha Não, mensagem obrigada. final. agradecemos. Muito obrigada pela sua contribuição. Isso é muito gostoso. É E melhor falado do que escrito, né, Mireia? Pelo menos a gente tem uma prova. exatamente. Eu sempre digo, quando você fala, você transmite energia, né? E uma energia positiva sempre muito bem-vinda.
E a Marcinha é uma pessoa muito Foi. querida. Foi muito bom ela ter contribuído aí, ter participado. E eu fico feliz que as pessoas tenham gostado. E estou à disposição para voltar outras vezes, para falar sobre outros Ah, temas. com certeza, vamos sim. E contem E comigo para Juntos pela Paz, né? Que isso que isso nos aí, importa Unidos no pela Paz. Unidos pela E Paz. já aproveitando, gostaria de convidar todos vocês para o dia 5 de outubro, quando vamos ter a nossa 54ª Happy Hour com a doutora Luana Zanelli, que vai nos presentear com isolamento social e saúde, como cuidar de si e da sua saúde mental e emocional. A gente se vê lá. Tchau, gente. Muito obrigada a Tchau, todos. obrigada a todos. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Oi, vamos lá.